Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu trouxe para vocês uma história interessante. Como eu já disse algumas vezes, os contos, nós conhecemos alguns que já são tradicionais, porém existem muitas versões dos contos. E hoje eu vou ler para vocês a história O Lobo, Os Três Pilantrinhas e a Boba de Chapeuzinho. Quem escreveu essa versão da história, misturando a história da Chapeuzinho, do lobo e dos três porquinhos, foi uma autora chamada Sheila Alves. Quem fez as ilustrações deste livro é Gustavo Piqueira. Então vamos lá? O Lobo, Os Três Pilantrinhas e a Boba da Chapeuzinho. Quando pequeno, era uma bolinha linda e saltitante de pelo. O oitavo filho deu uma grande família de lobos. Vivia uma vida feliz e confortável. Mas isso foi antes de ter sido esquecido e abandonado durante um ataque de leões. Desse dia em diante, o lobinho teve que cuidar de si mesmo sozinho. Caçar era uma tarefa bastante árdua, pois seu corpo franzino ainda não tinha a força dos lobões. E foi por causa disso que o lobinho teve uma ideia. Iria disfarçar-se, vestir-se com uma pele de cordeiro, para conseguir aproximar-se de um rebanho de ovelhas que passava ali por perto. Sua mãe, de certo, falava: "Que coisa feia, filho! Lobo em pele de cordeiro! Mas fazer o quê? Ele precisava se alimentar." E foi assim, disfarçado de cordeiro, que o lobinho conseguiu sobreviver por muito, muito tempo. Só que nenhuma mentira dura para sempre, já dizia seu pai. Assim, num triste dia, os homens descobriram o seu disfarce e ele perdeu aquela bocada. Saiu batido, fugindo dos caçadores, correndo para dentro da mata. E ali ele teve que se virar. Mas o pobre do lobinho, sozinho e desprotegido, de dia sentia um calor danado e à noite sentia muito frio. Começou a pensar em como poderia construir uma casa para ele, um abrigo para se proteger das intempéries da vida. Mas como todo mundo sabe, lobo sabe uivar, sabe correr, caçar, mas construir casa, lobo não sabe não. A primeira opção que lhe ocorreu foi a de fazer uma casinha de palha. Talvez desse certo. Então, juntou muita, muita palha e deixou num cantinho da floresta para poder iniciar os seus trabalhos no dia seguinte. Mas, quando acordou, cadê a palha? Alguém havia roubado. Sem a sua matéria-prima, pensou em construir uma casinha de madeira. Passou mais de 3 dias catando pedaços de árvores, grandes, médios e pequenos, finos e grossos, para construir a sua casa. Deixou tudo num canto da floresta, agora bem escondido, sob folhas de bananeiras, e foi caçar. Quando voltou à noitinha, ixi, cadê a madeira? Tinham de novo roubado tudo. Já desanimado e muito triste, o lobinho achou que teria mesmo que continuar a viver ao relento, e foi então que, perambulando pela mata, encontrou uma antiga e grande construção em ruínas. Seu coração bateu forte e se encheu de esperanças. Começou a retirar com cuidado os melhores e mais inteirinhos tijolos, para enfim poder construir a sua tão sonhada casa. Levou mais de 7 dias e 7 noites neste trabalho, carregando o peso para lá e para cá. Só que dessa vez, o lobinho deixou todo o material numa clareira da floresta e ficou vigiando. Iniciaria no dia seguinte sua construção e dali não sairia até que toda sua casinha estivesse pronta, chovesse ou fizesse sol. Acontece que, faminto e esgotado de tanto carregar tijolos, o lobinho pegou no sono. Quando amanheceu, seus olhos não podiam crer. Tudo havia sumido. Isso não podia ficar assim, dessa vez não.
Todo mundo sabe que lobo tem um faro super bom. Farejando, ele iria encontrar o pilantrinha que eu havia roubado por 3 vezes. Foi assim que, rastreando a trilha, cheirando aqui e ali, ele começou a ouvir sons de marteladas misturadas com música de flauta. Bem no meio da mata, numa balbúrdia geral. Mal chegou mais perto, o lobinho pôde entender o que estavam cantando. E era mais ou menos assim. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, tralalalala. Espiando por trás de uma moita, o lobinho conseguiu ver tudo. Estavam numa grande clareira 3 pilantrinhas, gorduchos, de rabinhos enroscados, tocando flauta, cantando e rebolando. E o que era pior, tinham acabado de construir as suas casas. E uma era de palha, a outra de madeira e a última era de tijolos. Imaginem a cena. É claro que o sangue do nosso lobinho ferveu. Os pilantrinhas, além de lhe terem roubado, ainda estavam na maior cara de pau, debochando dele, com aquela musiquinha pra lá de chata. Foi aí que o lobo danou a correr atrás dos porquinhos, num voar de flautas, num cair de martelos na cabeça, num enroscar de pelos e rabos que nunca se viu. Mas, espertos feitos só, cada porquinho entrou em sua casinha, batendo bem a porta. Diante da casinha de palha, muito indignado, o lobo começou a soprar, a soprar, a soprar. Ixi, até derrubar tudo no chão. Desprotegido, o primeiro porquinho, olha, correu feito um vento para a casa do segundo porquinho. Diante da casa de madeira, o lobo fez exatamente o mesmo. Soprou, soprou, até fazê-la desabar. E rápidos como fogo no mato seco, os 2 porquinhos correram para a casa do terceiro porquinho. Em frente à casa de tijolos, o lobo soprou, soprou, soprou de novo, mas nada. Ela era feita de tijolos maciços daquela antiga construção em ruínas, lembra? Cheio de ideias, como sempre, o nosso lobo decidiu que entraria na casa dos porquinhos pela chaminé. Queria dar uma lição naqueles pilantrinhas. Mas, quando o lobo chegou lá embaixo, foi direto parar num caldeirão cheio, até a boca, de água fervente. Com o rabo em brasas, desacatado e uivando de dor, o lobinho correu em direção à floresta. Foi entrando na mata cada vez mais. Só parou de correr quando viu uma casinha branca na orla de um bosque. E curioso, o lobo deu uma espiada pela janela e viu uma jovem senhora conversando com sua filha. A menina vestia uma capinha, um tanto fora da moda, com um chapeuzinho vermelho preso a ela. A mãe explicava a tal menina, de chapeuzinho vermelho na cabeça, que ela devia levar uma cesta com tortas, mel, manteiga, panquecas e tudo o mais para sua avó que estava adoentada. A velhinha morava numa outra aldeia e a menina teria que atravessar sozinha a floresta. A mãe recomendou que Chapeuzinho Vermelho não saísse do caminho principal, que não conversasse com estranhos e que voltasse logo, pois os homens haviam visto um grande lobo nas proximidades. O nosso lobo pensou: puxa, mal cheguei aqui e já me viram? Mas nem tão grande assim eu sou. Atendendo a mãe, a menina pegou a cestinha, saiu saltitante pela floresta. É verdade que o lobo estava com a barriga roncando de fome, pois só havia comido algumas frutas e raízes nos últimos dias, mas não teve vontade de comer a menina, não. Essa história de que lobo pega criancinha para fazer mingau é pura lenda. Ele gosta mesmo é de comer cordeiros, porquinhos. Além disso, ela era muito pequena e magrinha, parecia sem sal. Por falta do que fazer e para espantar a fome, o lobo resolveu brincar com a menina, pulando de repente na frente dela. Não é que a Chapeuzinho Vermelho nunca tinha visto um lobo antes? Que menina boba, nem reconheceu o animal.
Bateram então um longo papo. O lobinho disse que era para ela ir por um caminho enquanto ele ia por outro, para ver quem chegava primeiro à casa da vovozinha, como que numa brincadeira. As passadas do lobo eram bem maiores do que as da menina, e por feliz coincidência, o caminho que ele escolheu também era o mais curto. Foi assim que o lobinho chegou primeiro à casa da vovozinha e resolveu continuar com a brincadeira. Bateu na porta, toque, 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 e fingindo voz de menina, pediu para entrar. A vovozinha, meio surda, abriu a porta. Olha a vovozinha lá, que bonitinha. Então, o lobo prendeu a vovozinha no armário, vestiu sua camisola e teve vontade de pregar mais uma peça naquela menina tão ingênua, desobediente e teimosa, que ainda tinha muito o que aprender. Afinal, a mãe não tinha avisado para ela não sair do caminho principal, para não conversar com estranhos e para voltar logo para casa? Quando o Chapeuzinho chegou, achou a porta encostada. Foi direto ao quarto da vovozinha e encontrou o lobo disfarçado. Mas desta vez não estava disfarçado em pele de cordeiro, mas estava disfarçado de vovozinha, deitado na cama da velhinha. Olha ele disfarçado de vovozinha. A menina, de novo, não descobriu que era o lobo, mas ficou um tanto desconfiada sim. Saiu fazendo um monte de perguntas do tipo: para que servem essas orelhas tão grandes, vovó? E para que servem esses olhos tão grandes? O lobo ia respondendo o que vinha à cabeça, mas quando ela perguntou para que serviam a boca e os dentes do lobo, isso já era ingenuidade demais. São para te comer melhor, respondeu o lobinho zombeteiro, saltando sobre ela. Mas ainda assim não quis comê-la não. Boba e teimosa. Do jeito que era aquela menina. Podia dar até uma indigestão. Preferiu pegar aquela cestinha de quitutes cheirosos que a mãe havia preparado para a vovozinha e se mandar dali numa carreira só para dentro da floresta. No dia seguinte, o lobo soube o que aconteceu com a menina. O pai teve que ir buscá-la na casa da avó, pois a Chapeuzinho Vermelho estava demorando muito. Mas foi só muito tempo depois, escondido atrás de uma árvore, que o lobo ouviu essa história de final incrível. Como o pai da menina era lenhador, e lenhador é feito pescador que adora contar vantagem, inventaram um caso, espalhou para toda a aldeia que ele havia encontrado o lobo mau e tinha dado um tiro no infeliz, aberto a barriga dele com uma faca e tirado de lá a filha e a vovozinha inteiras, pois haviam sido engolidas, mesmo sem mastigar, pelo tal animal malvado e feroz. Um lobo tem que passar por cada uma nessa vida. Eu espero que tenham gostado da história. Até a próxima, crianças!